Padre Zezinho conclama esquerda católica. Deixa eu te falar uma coisa. Pelo menos 3 papas já disseram que se você for esquerdista, marxista, você está excomungado. Pois é, não estou entendendo a do Padre Zezinho. Padre Zezinho, só vou contar uma coisa para o senhor. Quem ainda acredita em Deus e quem mantém a igreja e a fé somos nós da direita, que respeitamos família, que respeitamos até pessoas como o senhor, que eu já estou meio duvidando do meu respeito. O Padre Zezinho, esse mesmo que marcou a nossa infância com as suas canções, resolveu fazer uma convocação para que os católicos progressistas se façam presentes nas redes sociais. Povo unido jamais será vencido. Gente bonita e maravilhosa, como é que vocês estão aí conectadas do outro lado da tela? Uma versão brasileira, Herbert Richards. Pessoal, é o seguinte, o pessoal fica rindo aí nos comentários depois. Presta atenção, o Padre Zezinho, que é o cara que fez aquela música Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Todo mundo conhece, pelo amor de Deus, católico, evangélico, todo mundo conhece essa música, né? Agora, sabe quem é a pessoa? Não sabe, porque é o seguinte, antes de Bolsonaro, todo mundo se escondia numa capa, ninguém sabia quem era quem. O bom de Bolsonaro ter assumido o poder foi isso, que a gente começou a saber quem é as pessoas, atrizes, canais de televisão, cantores, que a gente admirava lá atrás, né? Padres, pastores. Hoje a gente sabe pelo posicionamento deles através, né, da história de Bolsonaro, tá ligado? Então hoje a gente sabe quem é quem, né? Só é perguntar a ele, quem é que você, né? Quem é que você apoia aí? Não existe, pô, cristão de esquerda. Não existe católico nem evangélico de esquerda, porque vai totalmente contra o que Jesus Cristo ensinou. Eu diria que só 2% são os agressivos. Eles são os católicos ultraconservadores, influenciados pelo o guru deles que morreu. Olavo de Carvalho. Esse formou muita gente. E alguns padres, que eu prefiro não falar o nome, mas são padres também ultraconservadores. Porque eles são faladores, eles são perigosos. Eles seguem o presidente, né? Eles seguem o Bolsonaro, ele é agressivo. Pois é, não estou entendendo a do Padre Zezinho. Padre Zezinho, só vou contar uma coisa para o senhor. Quem ainda acredita em Deus e quem mantém a igreja e a fé somos nós da direita, que respeitamos família, que respeitamos até pessoas como o senhor, que eu já estou meio duvidando do meu respeito. A sua pessoa, com todo o respeito. O senhor vem convocar a esquerda. Primeiro, a esquerda não crê em Deus, não acredita em Deus e tampouco vão à missa. Mas o senhor está querendo quem na sua missa, Padre Zezinho? O senhor está querendo dar uma olhadinha nas trans? Padre Zezinho, conta aqui pra nós. Nós não tá entendendo muito bem o que o senhor tá falando, não. O senhor tá bebendo aquele negócio que nem a esbanja lá, já tá bebendo até o que não é pra beber. É só pra lavar as mãos, tá? E pra matar a bactéria das mãos, tá? Não é pra beber, não, tá? Agora conta aqui pra nós. Que esquerda que vai à missa, que eu não conheço? Por causa de padres como esses que se entregaram à teologia da libertação, que várias gerações se perderam. Se contassem sobre eles durante a Idade Média, ninguém ia acreditar. Eles eram os responsáveis por levar as ovelhas no caminho do Senhor, mas eles as entregaram no caminho de Satanás. E sim, a culpa é deles. Esse aqui, Fábio Marinho, dias atrás, disse que católicos precisavam ser feministas. Esse outro, Padre Zezinho, agora conclamou a esquerda a tomar o espaço nas redes sociais e chamou católicos tradicionais de extremistas e um perigo à democracia. Sabe de quem ele está falando naquele textão imenso? Da gente. Leigos que ficamos aqui na internet defendendo o Evangelho de Cristo, a verdade do Evangelho, dos padres como o Padre Paulo Ricardo e do Frei Gilson. Pois é, ele não está falando de alienígena não, está falando da gente. Já o terceiro, o Júlio Lancelotti, todo mundo sabe, ele usa a igreja como palanque político
há décadas. A teologia da libertação, da qual todos eles fazem parte, não é só uma corrente teológica, a gente tem que respeitar o pensamento diferente. Não. Ela é um braço perigoso do marxismo dentro da igreja que se infiltrou na igreja para destruir ela, porque eles não puderam destruir a igreja por fora, lá na época da Revolução Francesa até agora. E então, no século passado, eles entraram na igreja para destruir ela por dentro. Qual era a ideia? A igreja ia continuar existindo como instituição, mas seria completamente desviada para servir a uma agenda secular e não a Cristo. Entendeu? Por décadas, gerações inteiras foram formadas por uma catequese falha, por padres que misturavam e deturpavam o evangelho com ideologia. E o resultado foram famílias destroçadas, mães solteiras, filhos sem pais, divórcio e matrimônio sem nenhum fundamento. Sabe aquela história, ninguém é de ninguém, casa aqui, qualquer coisa separa? Pois é. Mulheres começaram a acreditar que servir era humilhação, que família e filhos eram um atraso. Padre Fábio Marinho, feminismo é isso aqui, tá? E aí veio toda uma geração, fruto de uma revolução sexual que ninguém denunciou. Pessoas que seguiram pelo caminho de Satanás porque ninguém estava lá para alertá-las. Sabe por quê? Porque os padres estavam ocupados demais com suas teologias marxistas. E aí veio a nossa geração, filha desse caos, que sofreu o resultado de todo esse caos e que agora está acordando. Só que o estrago já foi feito e vai demorar para ser corrigido. Eu sei disso porque eu vivi isso e eu tive que fazer um grande trabalho para desintoxicar a minha mente dessa narrativa e compreender o que era o errado, onde estava a verdade de Deus, qual era o papel da mulher, sobre o matrimônio, o que esperar do matrimônio, qual era o correto, como agir, o que fazer. Sem isso, sem mudar esse pensamento, um matrimônio bem-sucedido seria impossível. E para piorar, o tempo todo a gente é atacado e invadido por essas narrativas, as narrativas desse mundo maligno. Foi por isso que nesse mês de maio, mês das noivas, nós decidimos fazer o Retire-se desse Mundo, edição de matrimônio. Já é o terceiro Retire-se que a gente faz esse ano. O primeiro foi de carnaval, o segundo de quaresma, e dessa vez vai ser uma imersão de 21 dias para você sair da cidade dos homens, entrar na cidade de Deus para desintoxicar a sua mente de toda essa narrativa maligna e encontrar o caminho correto em Deus sobre esse tema, sobre o matrimônio, sobre o amor, sobre os papéis do homem e da mulher. Então, se você precisa disso e você quer entrar no Retire, comenta quero, ou vai no link da bio para entrar no nosso grupo de WhatsApp e entender tudo. Mas olha, corre porque a gente já vai começar nessa quarta-feira. Então, as inscrições elas vão abrir e fechar em poucos dias. Pessoal, é isso mesmo. O Padre Zezinho veio à tona aí na internet pedindo, chamando a galera, convocando a esquerda católica para combater a direita nas redes sociais. Olha, presta atenção. Esse ano, a política desse ano vai ser uma coisa gigantesca, extraordinária. Por mim, já dividiu o Brasil, né? Por mim, dividiu o Brasil, velho. Quem quer ser de esquerda, né? Vá para outra metade do país. Porque não dá para aceitar mais, pô. Nem eles aceitam o que a gente quer, né? Que é o conservadorismo que sempre existiu e que sempre deu certo. É o que a gente quer, né? A visão cristã, né? Que é o que deu certo aí há mais de 2000 anos já. Eles querem mudar isso agora, querem impor coisas que não tem nada a ver. Padre Zezinho conclama esquerda católica. Deixa eu te falar uma coisa. Pelo menos 3 papas já disseram que se você for esquerdista, marxista, você está excomungado. Sabe? O que acontece para um católico quando você é excomungado? Pois é, pelo menos para 3 papas, ser comunista já é automaticamente excomunhão. Esquerda católica para combate cerrado nas redes sociais. O seu Zezinho, esquerda não pode ser católico. E segundo, todo mundo sabe que a rede social ela tem uma certa preponderância da direita. Vocês de esquerda, vocês precisam das mídias oficiais para que os argumentos sejam trabalhados de uma maneira tanto quanto questionáveis. O Lula foi fazer uma reunião com o Trump e não aceitou nem fazer entrevista na Casa Branca, porque estava morrendo de medo dos jornalistas internacionais, porque lá eles têm direito de fala, aqui no Brasil a gente não tem. Aí ele foi fazer entrevista lá no consulado brasileiro com jornalistas que ele... Together forever, sabe? Pois é. Nas redes sociais, vocês não têm esse alcance porque tudo o que vocês dizem, na sua enorme maioria, é mentira.
E não tem como passar pano e esconder, porque a rede social ela é descentralizada. Então esse combate seu aqui, ô Zezinho, vai ser mais fácil fazer em redes mais tradicionais, porque na rede social... na rede social vocês não têm vez. O Padre Zezinho, esse mesmo que marcou a nossa infância com as suas canções, resolveu fazer uma convocação para que os católicos progressistas se façam presentes nas redes sociais. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. E aí ele caracteriza aqui os grupos: Esquerda Católica, Teologia da Libertação, Pastorais Sociais, Padres de Caminhada. Atuando, influenciando, demarcando posição e ajudando numa reflexão de uma sociedade justa, fraterna e crítica do sistema capitalista. Esse é o mesmo Padre Zezinho que fica o tempo inteiro postando que a gente precisa dialogar. Não dá para dialogar, o senhor não é dialético. Me respeita. Mas quando é para dialogar com os próprios membros da igreja, ele não se permite escutar o que o povo católico efetivamente quer. Sabe por quê, meus irmãos? Essas pessoas utilizam o espaço dentro da igreja para defender causas sociais. Eles são profundamente materialistas. Isso explica porque tantas pessoas se afastaram da Igreja Católica. É por conta dessa mentalidade promovida pelo Padre Zezinho. A maioria das paróquias do Brasil, principalmente do interior, são dominadas por padres da Teologia da Libertação. Eles estão desesperados porque ninguém leva mais a sério eles. Eles conseguiram controlar as estruturas de poder dentro do clero, dentro das paróquias, dentro da CNBB, mas não conseguem mais controlar a mente dos fiéis católicos. Está todo mundo cansado de ver padre com essa formação maligna da Teologia da Libertação, que é uma heresia, dar curso de cabala, como, por exemplo, o seu Fábio Marinho, que claramente é um padre que a cada frase que ele fala, ele profere uma heresia, mas nós somos obrigados a ficarmos calados. Por quê? Porque nós somos leigos, nós não temos o preparo que um padre tem, não tem formação filosófica, como ele mesmo disse. É surpreendente, né? Estamos em ano de eleição e aí essa galera fica desesperada. Tá aqui, ó, é isso aqui que o Padre Zezinho acha da gente, tá? Ele não tá falando de extremistas de fato, ele tá falando de nós, eu e você. Tá, ele fala o seguinte: diante da escalada delirante de extremistas católicos nas redes digitais e já chegando no tecido social do catolicismo brasileiro. Não pense vocês que ele está falando do Centro Dom Bosco, né, que é declaradamente tradicionalista, que fala contra a missa nova. Padre Zezinho está falando de nós. Pois é, pessoal, o Padre Zezinho mostra as unhas aí e convoca os católicos, né? Os católicos de redes sociais, né? Para combater a galera da direita. Um absurdo. O cara é padre, tem conhecimento, né? Tem lugar de fala, né? Que a fala dele é muito forte, alcança muitas pessoas e tá se passando por uma coisa dessa, né? Eu queria sentar com ele 5 minutos só, para fazer algumas perguntas a ele, saber o que é que se passa na cabeça de um cara desse, que prega o cristianismo e prega o PT à esquerda. Como é que pode? O Padre Zezinho fez um post hoje nas redes sociais dele em que convoca a esquerda católica, os progressistas católicos a atuarem nas redes sociais contra a direita extremista católica que está crescendo e dominando todos os espaços. É um texto grande, vale a pena você ler para você entender como que pensa essa galera progressista. Eles trazem a religião para um cenário político partidário. E aqui ele deixa muito claro que existe um grupo de católicos no qual ele chama de católicos extremistas de direita, atuando e falando até de bispos, e aqui no caso, ele coloca aquela situação que aconteceu com o bispo da ilha de Marajó, no qual ele tem várias falas lá, e dentre elas, uma fala que é contra a adoração eucarística. E aí é óbvio que os influenciadores católicos aqui nas redes sociais trouxeram à luz essa situação e pediram até explicações aqui do bispo, né? E ele usa esse caso aqui como se, nossa, fosse um absurdo isso que aconteceu com o bispo da ilha de Marajó, onde já se viu os católicos extremistas fazerem algo
algo como fizeram com o bispo da Ilha de Marajó. Não, ele só criticou a adoração eucarística, só isso só. Quer dizer que a gente não pode falar nada sobre isso, né? Mas tá bom, esse é o pensamento do Padre Zezinho. E aí na carta aqui, ele faz o meia-culpa, diz que realmente os progressistas católicos não sabem se organizar na internet, pede aqui uma orientação para a CNBB, dar a direção para que eles possam também se movimentarem nos ambientes de internet, porque se deixar como tá, a coisa vai ficar cada vez pior para eles. É óbvio que vai. O católico só precisa de um celular, do catecismo, do magistério e das sagradas escrituras para poder fazer o apostolado dele aqui nas redes sociais, que inclusive você até critica o nome, né? Nossa, eles estão falando que isso é apostolado, mas não é apostolado, não. Na cabeça do Padre Zezinho, quem faz críticas ao modo de pensar deles é extremista. Inclusive ele fala aqui até que tá beirando ao fascismo. Infelizmente, temos muitos padres ainda dessa velha guarda que pensa desse jeito e traz a religião para o campo da política partidária. Mas Padre Zezinho, deixa eu falar uma coisa para você. Vocês já perderam. Esse campo aqui vocês perderam de largada. E não são os católicos de direita que estão vencendo. São os católicos verdadeiros. Os católicos que querem falar das Sagradas Escrituras. Os católicos que citam o magistério. E os católicos que querem viver a doutrina. A gente não é católico partidário, Padre Zezinho. É isso que vocês não conseguem entender. Agora, em momento nenhum aqui no seu escrito você cita esse tanto de conversões à fé católica que tem acontecido no Brasil. Você não cita esse tanto de pessoas que estão vindo das igrejas protestantes para a fé católica. Você não cita, né? Você não cita este florescer de igrejas lotadas no Brasil por conta dos apostolados aqui na internet. Você nos reduz à direita e esquerda. Padre Zezinho, respeitamos a sua história, suas composições e até ouvimos algumas delas. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, vocês perderam. Vocês não perderam porque nós, influenciadores católicos da nova geração, somos muito bons. Não, vocês perderam porque vocês não estão com a verdade. Vocês lutam por algo partidário político. Nós lutamos por Cristo e sua igreja. Nós estamos com a verdade da tradição, do magistério, das Sagradas Escrituras. E nós temos um celular na mão e publicamos essa doutrina, essa escritura e esse magistério. É só isso. Temos muito a evangelizar aqui ainda, Padre Zezinho. Pode se organizar o quanto quiser, do jeitinho que você falou lá no seu post. Vocês não vão dar conta. Pessoal, senta o dedo aqui nesse botão vermelho, se inscreve no canal para não perder nada que está rolando por aqui, beleza? Vou esperar vocês no próximo vídeo, deixando vocês aí com a banda Carcaça de Peixe. Chama lá a vinheta em 3, 2, 1. Valeu! Nunca vão me pegar, tô em todo lugar. Eu estou no Senado, sou parlamentar.